Olá pessoal, tudo bem? Nesse nosso vídeo, nessa nossa videoaula, nós vamos trabalhar uma questão cobrada pela FGV no exame de ordem a respeito de dois institutos relacionados ao tema sentença, que são a mutatio libelli e a emendatio libelli. Questão cobrada no 14º exame de ordem. Vamos ler? Wilson está sendo regularmente processado pela prática do crime de furto. Vamos marcar aqui crime de furto. Durante a instrução criminal, entretanto, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que, para a subtração, Wilson utilizou-se de grave ameaça. Veja, Wilson utilizou-se de grave ameaça, exercida por meio de uma faca. A partir do caso narrado, assinale a opção correta. A hipótese é de emendatio libelli e o juiz deve absolver o réu relativamente ao crime que lhe foi imputado. B. Não haverá necessidade de aditamento da inicial acusatória, haja vista o fato de que as alegações finais orais acontecem após a oitiva das testemunhas e, com isso, respeitam-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. C. A hipótese é de mutatio libelli e, nos termos da lei, o Ministério Público deverá fazer o respectivo aditamento. E letra D. Caso o magistrado entenda que deve ocorrer o aditamento da inicial acusatória, se o promotor de justiça e recusar-se a fazê-lo, o juiz estará obrigado a absolver o réu da imputação que lhe foi originalmente atribuída. Meu povo, a alternativa correta aqui é a letra C. A alternativa correta é a letra C. Por quê? Temos aqui uma hipótese de mutatio libelli e não de emendatio libelli. São coisas distintas. A emendatio libelli, lá do artigo 383 do Código de Processo Penal, é a alteração da definição jurídica do fato sem que haja a inclusão de novos fatos não descritos na denúncia. Já a mutatio libelli, lá do artigo 384 do CPP, a mutatio libelli, ela é a alteração da capitulação do fato em razão de um fato novo que só foi descoberto durante a instrução e que não consta na denúncia. Nesse caso, nós temos o crime de furto, que foi o definido na denúncia. Veja, a denúncia narrou um crime de furto. O crime de furto, lá do artigo 155 do Código Penal, não contém no seu elemento, no seu tipo, a grave ameaça. Então, a denúncia narrou um furto, né? Subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem. Nada falou de grave ameaça. Só que a gente descobriu, durante a instrução processual, através da oitiva das testemunhas, que, na verdade, não ocorreu um furto, e sim um roubo, um crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal. Na verdade, roubo majorado pelo emprego de arma, né? A faca. Mas aqui o relevante para a gente é que foi roubo e não furto, tá bom? Ocorreu um roubo, artigo 157 do Código Penal, e não um crime de furto. Nesse caso, o juiz pode simplesmente condenar por roubo e não por furto? Não pode. Por quê? Porque essa circunstância aqui, que é a grave ameaça, não está na denúncia. Não está na denúncia. Vem para cá. Pessoal, por que o juiz não pode condenar o camarada por roubo? Se ficou provado ali no processo que foi um roubo e não um furto. Ele não pode porque a circunstância da grave ameaça, que é uma elementar do roubo, não consta na denúncia. A denúncia narrou um furto. Ainda que tenha ficado provado durante o processo que ocorreu um roubo, o juiz não pode condenar por roubo, porque ele estaria condenando o réu por um fato que não está contido na denúncia. A denúncia não narrou um roubo, narrou um furto. Então o juiz não pode condenar o acusado por roubo.
Se ele fizesse isso, ele estaria violando o princípio da correlação entre a acusação e a sentença. O que significa esse princípio? O juiz deve, na sentença, se ater aos termos da denúncia. Deve se ater aos termos da acusação. Se a acusação narra o fato X, o juiz só pode julgar de acordo com aquele fato X e não de acordo com o fato Y. Por quê? Porque o réu se defende dos fatos. Então, se o réu se defendeu do fato X, como é que o juiz pode condenar o réu pelo fato Y? Ele estaria violando o direito de defesa do réu. E, dentre outras coisas, vem para cá, o juiz estaria violando o princípio da inércia. O juiz estaria violando o princípio da inércia. Ele estaria violando o princípio da inércia em razão da violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Vamos fazer umas observações a respeito da emendatio e da mutatio libelli? Bom, a emendatio libelli está prevista lá no artigo 383 do CPP. O que é a emendatio libelli? O juiz pode, sem alterar a descrição dos fatos, dar capitulação, outra capitulação, ao fato descrito na denúncia. Professor, não é mais ou menos o caso da mutatio libelli? Não é, não. Por quê? Vem para cá. Lembra que eu falei que a denúncia, no exemplo da questão, ela narrou um furto e depois a gente descobriu que houve um roubo e o juiz não pode condenar por roubo? Então, por que não pode? Porque ali temos uma mutatio libelli e o MP precisa aditar a denúncia para que aqueles fatos possam fazer parte da acusação e, portanto, o réu possa deles se defender. Isso é a mutatio libelli. Na emendatio libelli, isso não precisa ocorrer. Por quê? Porque, na verdade, os fatos já estão todos na denúncia. Vou dar um exemplo. Eu sou juiz. Eu me deparo com uma situação. Chegou a denúncia narrando um roubo. Diz lá que José agrediu Maria com a finalidade de subtrair o seu celular, e conseguiu. A denúncia narrou perfeitamente um roubo, né? Subtração de coisa alheia móvel mediante violência. Entretanto, apesar de descrever um roubo, o promotor colocou lá no final da petição, da denúncia, um pedido de condenação por furto. Ele capitulou aquela conduta como furto. A roupagem que o promotor deu para aquela conduta foi de furto, mas o fato narrado foi um roubo. Continha lá todos os elementos, a subtração, a violência, etc. Então a denúncia narrou perfeitamente o roubo. Nesse caso, eu, juiz, posso condenar por roubo, mesmo na denúncia estando constando furto? Posso, porque apesar de o promotor ter pedido condenação por furto, apesar de o promotor tipificar aquela conduta como furto, ali houve um mero equívoco do promotor. Porque, na verdade, fica claro que, pelos fatos narrados, houve um roubo. Os fatos narrados na denúncia, já por si só, corroboram a tese de que houve roubo. Não houve o surgimento de um fato novo durante a instrução. O próprio roubo já estava perfeitamente descrito na denúncia. E, portanto, eu posso, como juiz, sim condenar por roubo. Isso é a emendatio libelli. Não há aí alteração dos fatos da denúncia. A denúncia continua na sua íntegra. Os fatos da denúncia estão perfeitos. O que houve de errado foi a capitulação que o promotor deu àqueles fatos. Perfeito? Observações aqui, e se o juiz, em razão da emendatio libelli, reconhecer a sua incompetência, o que ele deve fazer? Remeter os autos ao juízo competente. Pode ocorrer isso. O promotor coloca lá fato X, mas descreve como fato Y, como crime Y. E, se fosse crime Y, o juiz seria competente. Só que ele verifica, na verdade, que não é o crime Y, é o crime X. E ele não é mais competente para aquele caso. Então ele remete para o juízo competente. Outra coisa, se ele verificar que há a possibilidade de suspensão condicional do processo, lá do artigo 89 da Lei 9.099, de 95, que é um benefício processual, ele deve devolver os autos ao Ministério Público para que o Ministério Público faça o quê? Verifique se é o caso de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Agora, e a mutatio libelli? Bom, a mutatio libelli é aquela hipótese que a gente tratou lá na questão. Ou seja, não há mera alteração da definição jurídica do fato, como eu fiz agora no último exemplo. Na mutatio libelli, a gente vai um pouco além, né? Existe alteração da definição jurídica do fato porque surgiram novas provas em relação a fatos que não estavam previstos na peça acusatória. Ou seja, fatos
que não estão contidos na acusação. Nesse caso, nós temos mutatio libelli. E qual é o regramento da mutatio libelli? Pois bem, na mutatio libelli, o juiz não pode sair condenando, né, o acusado com base nos fatos novos. O que ele deve fazer? Deve mandar o processo para o Ministério Público para que o Ministério Público adite a denúncia, ou seja, inclua esses novos fatos, no prazo de 5 dias. Mas, professor, e se o membro do Ministério Público ignorar e não aditar a denúncia? Bom, nesse caso, o juiz aplica, por analogia, o artigo 28 do Código de Processo Penal, artigo 28 do CPP, e remete os autos ao chefe do Ministério Público, que vai decidir se vai ou não aditar. Se houver o aditamento, nós temos que reabrir a defesa para garantir o quê? O contraditório. Então, o defensor do acusado vai ter o prazo de 5 dias para se manifestar, como eu disse, para garantir o contraditório na defesa. Uma vez admitido o aditamento, ou seja, o Ministério Público aditou, o defensor se manifestou e o juiz admitiu o aditamento, ele deve reiniciar a instrução, ou seja, ele deve, novamente, ouvir testemunhas, tudo de novo, ouvir testemunhas, etc. Tá? Só um exemplo, ok? Ele deve reiniciar a instrução. Após o aditamento, né, reiniciada a instrução, cada parte vai poder arrolar até 3 testemunhas. Esse é o número máximo de testemunhas, tá? Após o aditamento. Ok? Após o aditamento. Não é o número máximo como regra geral. Como regra geral, o número máximo é outro. Tá? O número máximo é de 8 testemunhas no rito ordinário. Tá? Esse número de 3 testemunhas é para o momento posterior ao aditamento. Tá? Por fim, a mutatio libelli só se aplica na primeira instância. Não se aplica nos tribunais, não se aplica no TJ, no TRF. Isso é entendimento sumulado do STF. Ou seja, se surgir hipótese de mutatio libelli nos tribunais, não poderá ocorrer, não poderá ser alterada a acusação. Perfeito? Pessoal, assim a gente encerra mais uma etapa da nossa preparação. Espero que o vídeo possa ter sido útil para vocês. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma excelente maratona de estudos. Até a próxima.